Prepare-se para mais uma história do Relatos do Coveiro. Meu primeiro dia no necrotério começou de um jeito que jamais vou esquecer. Antes mesmo de atravessar a porta, senti o cheiro. Um aroma pesado, quase adocicado, misturado com desinfetante, que grudava no ar e se infiltrava nos meus pulmões. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas um trabalho comum, mas cada passo que dava parecia me empurrar para um outro mundo, um lugar onde o tempo e a vida pareciam não ter sentido. O encarregado me mostrou rapidamente as macas cobertas, os instrumentos de metal frio, as gavetas das câmaras frias, sem olhar para mim nos olhos. Sua pressa era como um aviso silencioso. Aqui não é lugar para iniciantes. Quando ele saiu, o silêncio caiu pesado, sufocante, e eu percebi que cada respiração minha soava estrondosa. Fiquei parado alguns segundos, encarando as macas brancas, tentando organizar minhas ideias. As mãos tremiam e meu coração batia de um jeito que parecia querer escapar do peito. A primeira tarefa era organizar os instrumentos. Peguei uma pinça e senti o frio do metal percorrer minha pele. Foi nesse instante que ouvi um suspiro atrás de mim. Virei rapidamente e não havia ninguém. O corredor estava vazio, mas o som parecia vir de dentro da sala, ou talvez do próprio ar. Um arrepio percorreu minha espinha e minhas pernas quase não obedeciam. Tentei me convencer de que era apenas nervosismo, mas algo dentro de mim sabia que não era isso. Continuei meu trabalho, tentando ignorar o que acabara de ouvir, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Cada vez que eu me movimentava, sentia como se olhos invisíveis me seguissem. A luz fluorescente acima piscava de forma irregular e sombras se alongavam e se encolhiam sem razão. Caminhei até uma das macas para cobrir um corpo recém-chegado e quando puxei o lençol, senti algo firme segurando do outro lado. O tecido esticou como se alguém tivesse me desafiando. Soltei na mesma hora e recuei, engolindo em seco. O corpo permanecia imóvel, mas o lençol se acomodou sozinho sobre ele, como se tivesse sido ajeitado por mãos invisíveis. O relógio na parede parecia paralisado. Os ponteiros tremiam, mas não avançavam, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Então, um barulho metálico ecoou pelo ambiente. Uma gaveta se abriu devagar, rangendo como se estivesse viva, e o frio que saiu dela atravessou minha roupa, deixando minha pele arrepiante. Um vento gélido percorreu a sala, embora não houvesse nenhuma corrente de ar. Foi nesse momento que ouvi o primeiro sussurro. Palavras arrastadas, roucas, impossíveis de compreender, repetidas como um lamento contínuo. Meu corpo congelou, o suor escorria pela minha testa e meus músculos se recusavam a se mover. Dei um passo para trás e tropecei em uma das macas, quase caindo. Quando recuperei o equilíbrio, percebi que o lençol que antes cobria o corpo agora estava caído no chão, dobrado com cuidado quase humano. Senti uma presença atrás de mim,
tão próxima que parecia tocar minha nuca. Mas não havia ninguém. Não olhei. Corri para o corredor, sentindo cada passo ser acompanhado por outro, mais pesado, invisível. O necrotério me ensinou naquele dia que os mortos não descansam. Não é o silêncio que assusta, mas o que se move dentro dele. Desde então, não consigo passar por aquele corredor sem sentir olhos me observando, sem ouvir sussurros impossíveis de compreender e sem sentir que o tempo ali é diferente do resto do mundo. Cada primeiro dia no necrotério é um teste de sanidade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Relato 2. Meu primeiro plantão noturno. Começou antes do escuro completo. Tomar conta do necrotério. Ao atravessar o portão, senti uma vibração no ar, como se o próprio prédio respirasse. O corredor estava iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes que tremeluziam, e as sombras se alongavam nas paredes, se torcendo de forma quase viva. Cada passo ecoava de um jeito estranho, como se o chão estivesse respondendo ao meu movimento. Tentei me convencer de que era nervosismo, mas havia algo diferente naquela noite, algo que não podia ser explicado. O encarregado me entregou uma lista de tarefas: conferir etiquetas, catalogar corpos e garantir que nada fosse deixado fora do lugar. Ele parecia nervoso e seus olhos evitavam os meus, como se já soubesse o que aconteceria. Assim que ele saiu, o silêncio se tornou quase palpável, pesado, esmagador. Respirei fundo e comecei a andar pelos corredores frios. A cada porta que abria, sentia o ar mais denso e um frio que atravessava a roupa me atingia direto no peito. Quando abri a primeira gaveta da câmara fria, senti algo como um arrepio subir da planta dos pés até o topo da cabeça. O corpo dentro parecia normal à primeira vista, mas havia algo errado nos olhos, ou melhor, na ausência deles. Eles estavam semicerrados, mas a sensação de que me observavam era insuportável. Foi nesse instante que ouvi um sussurro, baixo, rouco, quase um rosnado, que repetia meu nome. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a tremer, derrubando um bloco de etiquetas no chão. Continuei meu trabalho, tentando ignorar, mas o ambiente parecia reagir à minha presença. Cada vez que eu me movimentava, ouvia passos atrás de mim, mas não eram meus passos refletidos, eram mais pesados, lentos, arrastando-se pelo chão como se alguém enorme me seguisse. Parei abruptamente. Os passos pararam. Respirei com dificuldade e um silêncio gelado caiu sobre tudo. Então senti um sopro na nuca, frio e úmido, que parecia carregar consigo um odor que misturava decomposição e algo pútrido, mas ainda vivo. Quando me virei, não havia ninguém. Mas o corpo na gaveta, que eu tinha acabado de checar, não estava mais na posição em que eu o deixara. Ele estava deitado de lado, com os olhos semicerrados, me encarando, e um sorriso fino, impossível, se formando nos lábios. O lençol que cobria o corpo estava manchado, como se tivesse sido puxado e reacomodado com cuidado. Um frio intenso tomou minhas pernas,
que tremeram e minha respiração ficou curta e irregular. Tentei recuar, mas o corredor parecia se estender infinitamente. Cada passo que eu dava era acompanhado por um eco metálico, um rangido que não vinha do chão, mas das paredes. Senti uma mão gelada encostar em meu ombro, firme, me empurrando para frente, sem pressão visível, sem corpo algum. Meu pânico tomou conta e corri, tropeçando, quase caindo, mas não havia porta à vista. O corredor se torcia, se alongava e voltava, como se estivesse vivo, como se estivesse brincando comigo. O sussurro voltou, mais alto, insistente, arrastado, repetindo meu nome, chamando-me. Era quase impossível distinguir a origem, mas parecia vir de todos os lados. Eu podia ouvir algo se arrastando pelo chão atrás de mim, algo que respirava pesado, próximo, quase tocando minhas costas. Abri uma porta de emergência e entrei em uma sala de armazenamento lateral, esperando encontrar algum abrigo, mas o frio ali era mais intenso, quase cortante, e no chão um rastro escuro se formava sozinho, como se algo tivesse passado por ali minutos antes, sem que eu pudesse ver. Sentei-me no chão, trêmulo, incapaz de me mover. O sussurro não parava. Então, por um instante, senti o chão tremer levemente e uma sombra se projetou na parede. Alta, distorcida, com braços longos demais, se movendo de forma impossível. O silêncio voltou por segundos, apenas para ser quebrado por um grito baixo e gutural, que parecia vir de dentro do meu próprio peito. Saí correndo quando a luz piscou e a porta se abriu para o corredor principal. Corri sem olhar para trás, sentindo que algo invisível me perseguia, sabendo exatamente onde eu estava, sempre à frente ou atrás, mas nunca visível. Nunca mais consegui voltar ao necrotério, sem reviver aquela sensação de que não estava sozinho, de que algo observava, acompanhava, esperava. Naquele primeiro dia, entendi que ali dentro, os mortos não apenas descansam, eles vigiam, brincam, escolhem quem merece sair vivo. Relato 3. Já não era meu primeiro dia no necrotério. Eu tinha visto coisas que faziam o estômago gelar, mas nada que se comparasse com a noite que estava prestes a acontecer. O trabalho geralmente era frio, silencioso e mecânico. Eu conhecia cada corredor, cada porta, cada gaveta metálica, e ainda assim, a sensação de desconforto nunca desaparecia completamente. Mas naquela noite, tudo mudaria. A energia da cidade caiu de repente. Um silêncio profundo tomou conta do prédio, que estava iluminado apenas pelas lâmpadas fluorescentes, piscando timidamente antes de apagar de vez. Olhei para o painel do gerador. Nada. O equipamento não funcionava. Uma falha completa. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo a escuridão crescer como uma onda sólida ao meu redor. Respirei fundo, tentei manter a calma, mas o frio que subiu pela espinha não era apenas físico. Era um pressentimento, uma presença. Peguei a lanterna de emergência. O feixe fraco de luz mal cortava a escuridão total do necrotério. Cada passo
ecoava no corredor, e o som parecia amplificado, quase zombando da minha presença. Decidi patrulhar as salas, conferir os corpos, garantir que nada estivesse fora do lugar. Mas o que aconteceu em seguida não pode ser explicado por lógica ou razão. Quando entrei na primeira câmara fria, percebi imediatamente que algo estava errado. O ar, já gelado, parecia vibrar de maneira anormal. Um cheiro mais intenso, pútrido e metálico invadiu minhas narinas. Um corpo que eu conhecia, um que tinha visto dezenas de vezes, não estava mais na posição em que eu o deixara. Os olhos, que antes estavam fechados, agora pareciam semicerrados, como se me observassem através da escuridão. Respirei fundo, tentando me convencer de que era uma ilusão causada pela luz fraca da lanterna, mas algo dentro de mim dizia que não. Enquanto eu me aproximava, a lanterna começou a falhar. O feixe oscilava, piscava e apagava por segundos, deixando-me quase na completa escuridão. Ouvi então um som sutil, como arranhar metálico, vindo de um corredor lateral. Passei a mão fria pela parede para me orientar e me deparei com a porta de uma sala, que eu sabia estar trancada, mas estava aberta. Um rangido lento, contínuo, ecoou quando empurrei a porta. Nada visível, apenas escuridão e o ar pesado, comprimindo meu peito. Foi quando senti o toque. Uma mão gelada passou pelo meu braço. Gritei, mas minha voz soou abafada, como se tivesse sido engolida pelo prédio. A lanterna caiu no chão e o feixe iluminou apenas fragmentos de algo se movendo rápido demais. Sombras que se contorciam, alongando-se pelas paredes, fugindo do foco da luz. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam colados ao chão. O corredor, antes conhecido, agora parecia infinito, girando e se distorcendo. Ouvi sussurros, palavras indistintas, arrastadas, como se centenas de vozes ecoassem de todos os cantos. Mas nenhuma vinha de lugar nenhum. Um corpo deitado em uma maca começou a se mover sozinho. Lentamente, levantou-se de forma antinatural, sem som de articulações, e olhou para mim. Não havia rosto humano ali, apenas sombras e contornos que imitavam humanidade. Um frio paralisante tomou minhas pernas e eu caí de joelhos. Tentei me mover para fora, mas as portas se fechavam sozinhas. Cada corredor que eu percorria levava a outro, desconhecido. O sussurro se intensificou em gritos curtos, roucos, incompreensíveis. Enquanto a escuridão parecia se alimentar do meu medo, então, por um instante, a luz da lanterna iluminou algo que jamais esquecerei. Dezenas de corpos, todos de pé, imóveis, virados para mim, olhos semicerrados, como se estivessem esperando há séculos por minha chegada. O tempo perdeu sentido. Cada segundo durava uma eternidade. Tentei gritar novamente, mas minha voz não saía. Uma força invisível me empurrou para dentro de uma das câmaras frias. A porta bateu atrás de mim, trancando-se sozinha. Senti a respiração de algo, ou de muitos, ao meu redor, quase tocando meu rosto, gelando minha pele. Meus sentidos giravam entre medo, desorientação e incredulidade. Quando finalmente o gerador voltou a funcionar, acendeu-se uma luz fraca e constante. Olhei em volta.
Nada se movia. Tudo parecia normal. Mas o corredor estava diferente. Os corpos que eu tinha visto de pé estavam deitados novamente, silenciosos, mas havia algo nos olhos deles, algo que me seguiu até aqui. Desde aquela noite, mesmo depois de anos de experiência, nunca mais fiquei sozinho no necrotério. Eu aprendi que nem mesmo a escuridão total consegue esconder o que está ali, esperando. Não se esqueça de se inscrever no canal.